Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um pós-jogo para você, aqui do Conversa de Torcedor. Mais um pós-jogo para você, nesta rodada de pós-jogos aqui no Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora sobre a situação do Vasco. O Vasco está numa situação na última colocação do Campeonato Brasileiro, mais uma derrota, 11ª no Campeonato Brasileiro. Tá complicada a situação do Vasco e nós vamos estar comentando sobre isso para vocês. E a propósito, hein, pessoal? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando nossos vídeos e também deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho. E ainda acompanhando pelo Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa Torcedor Notícias, terças e quintas, sempre às 18 horas, aqui no canal de YouTube também. No YouTube também, na rádio NSC 98.7 FM, também no site radioNSC.com, pela Radionet, ao vivo, Conversa de Torcedor, todo sábado às 11 da manhã, para você que está acompanhando, né, com muitas informações, Alberto Baide, eu, Geraldo Rodrigues, toda a equipe, né, falando sobre futebol e principalmente o esporte em geral, tá bom? Vale a pena você conferir e ouvir a gente, porque é muito bom, tá? Muito bom de verdade, tá bom? Vamos falar aqui, pessoal, sobre o Vasco, perdeu o jogo, né, meus amigos? Mais uma vez o Vasco perdeu a partida contra o Corinthians, né, sem público por conta da punição, né, imposta ao Corinthians lá no STJD, né, que nós vamos estar comentando sobre isso. E o Vasco não jogou bem, o Corinthians jogou bem, inclusive, né, na sua arena, venceu com golaços, afundando o Vasco na zona de abaixamento, na lanterna do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians 14º colocado com 19 pontos na competição e a equipe do Vasco é o último colocado na competição, né? Jogando em casa, mas com portões fechados, o time do Corinthians venceu pela placar de 3-1 contra a equipe Cruz Maltino, o time do Vasco da Gama, com os gols de Michael, Yuri Alberto e Roger Guedes para a equipe corintiana, né? E o Gabriel Peck diminui a vantagem para o Vasco. Então, o jogo em si, o Corinthians não tomou conhecimento da equipe do Vasco, né? Na noite de sábado, né? Em que teve bonitos golaços, né? Teve golaços, né? Com o Michael, Yuri Alberto e também o pênalti de Roger Guedes convertido, né? E o Gabriel Peck descontando para os cariocas, com resultado a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo, a equipe do Corinthians, é o 14º colocado com 19 pontos, né? Se distanciando na zona de abaixamento, e enquanto o Vasco está na última colocação, 11ª derrota na Série A do Campeonato Nacional, né? E segue na lanterna do campeonato. Então, em que a situação lá na arena, que ficou nessa situação, acostumado a fazer o Química Arena uma panela de pressão aos adversários, o Corinthians jogou com portões fechados, né? Por conta de uma punição imposta pelo STJD, né? No jogo contra o São Paulo, no dia 14 de maio, inclusive, ocorrido, né? Nessa situação. Então, apesar disso, o time manteve o ritmo nos últimos nos últimos jogos, né? Conquistou a 6ª vitória nas últimas 7 partidas, combinando é a 6ª vitória em seus últimos 7 compromissos na temporada. E a equipe do Vasco da Gama continua aí nessa situação na zona de rebaixamento por conta, né, mesmo, né, que, né, assim, chegando aí chegando nesta situação na penúltima, não, na última colocação do Campeonato Brasileiro. Então, no primeiro tempo, vamos falar aqui na etapa inicial dos lances também falando sobre isso. A equipe do time do Corinthians manteve o ritmo habitual lá de Itaquera, diante do Vasco, né? A equipe do Vasco teve problemas, né? O Corinthians tomou conta do jogo desde o início, logicamente, o Vasco da Gama tentando equilibrar, mas não conseguiu. O time do Corinthians tomou conta na partida desde o início, trocando passes na frente, na área adversária, né? Em que temos aí nos lances, né, de perigo, antes de colocar para a rede, né? No primeiro lance com o Yuri Alberto, que chegou pela direita, né? Tabelando com o Juan Oliveira,
com o Watson, né? O atacante cruzou na direção do Yuri Alberto, que sobe desequilibrado e cabeceou para fora e sem perigo para o goleiro Léo Jardim, né? E o time do Corinthians tentando trocar passes, né? Mas a equipe do time do Vasco teve a sua resposta com o Sebastião Ferreira, que o Vasco chegou pela direita, a bola é tocada para trás da direção do Sebastião Ferreira, e o centroavante demorou para fazer o movimento de finalização e é travado pela defesa do Corinthians, né? E a resposta rápida aos 4, com o lance do Corinthians, né? Que teve aí a roubada de bola no campo de defesa, acionando o Roger Guedes em velocidade. O atacante faz jogada individual, mas erra em finalização e mandando para fora, a bola para fora. E aí a equipe do time do Vasco da Gama trocando passes no seu campo, mas tem dificuldade para sair na marcação, que a equipe do time do Corinthians teve uma marcação boa, né, nessas situações. E a equipe do Vasco chegou aos 6 do lance do Vasco, que sai trocando passe desde a defesa, roda a bola com quase todos os jogadores de linha até chegar ao Figueiredo pelo lado esquerdo. O atacante cruzou na pequena área, mas a defesa do Corinthians tirou o perigo. E aí as equipes tendo aí essa situação também, que o Corinthians teve situações também de perigo, por exemplo, no Roger Guedes, 2 vezes, aos 7, aos 8, né, minutos de jogo, né? Também com o Bruno Mendes aos 10 e também com o Renato Augusto também aos 10, né? O lance que o time do Corinthians teve, né, com 2 vezes, né, do lance do time do Corinthians, entre eles no lance do Roger Guedes aos 8, um lance que o Roger Guedes foi acionado pela esquerda, que dominou com espaço e avançou sem a marcação, e o atacante arriscou de fora da área e o goleiro Léo Jardim espalmou para escanteio aos 8 minutos de jogo, né? E teve aí o time do Corinthians de novo no lance, com a equipe chegando com mais precisão, né? Também com o Bruno Mendes, lateral direito, que mandou a bola saindo sem direção, né? Arriscou de longe, sem direção, depois do lance, né, do Corinthians trabalhando a bola pelo meio de campo, né? Lançamento da área, né? E o Renato Augusto também aos 10, do lance que teve uma roubada de bola no campo de ataque. O Renato Augusto foi acionado e o meia chutou de longe, o Léo Jardim fez com tranquilidade a tranquila defesa. E também aos 12, teve uma troca dessa situação, de lá e cá, né? O time do Corinthians tentando fazer, né, tentando conseguir resolver no meio de campo, né, com o Renato Augusto, mas também a equipe do Vasco teve as suas investidas, né? Com a chegada do Figueiredo pela esquerda, né? Avançando até a linha de fundo, cruzou para trás, o Bruno Mendes chegou rasgando e mandando a bola para a lateral, aos 12, né? Inclusive a equipe do time do Vasco tentando resolver dentro do jogo, mas o Cássio, né, conseguiu defender aos 16, né, numa jogada bem trabalhada pelo Vasco, encontra o Lucas Piton aberto pela esquerda, o lateral joga na área, na direção do Jair, que pega em cheio na bola, atento, né, na situação do lance. Cássio fez uma grande defesa, cedendo para escanteio, né, e no escanteio o Corinthians consegue desarme ainda no campo de defesa, e o gol do Corinthians saiu no lance aos 18, né, aos 18 minutos na primeira etapa. Aos 18 minutos da primeira etapa, né, que teve o lance do Corinthians, né, que saiu o gol, né, que Renato Augusto inicia a jogada, né, pela esquerda, né, sai da marcação, né, o Renato Augusto sai na marcação de dois jogadores vascaínos, abre o jogo a Adson, do outro lado do campo, o garoto parte para cima, né, na marcação, devolve a bola nos pés do Renato Augusto, né, com crasse. Renato Augusto ajeitou de calcanhar para o Michael, que chega em velocidade, batendo forte, pegando forte na bola, né, inclusive, e acertando o chute sem chance para o goleiro Léo Jardim. A vantagem para a equipe do time do Corinthians, né, tendo aí o segundo gol do Michael na temporada, né, com a informação do Bruno Kazuki do GE. Então, com a vantagem, o Corinthians teve aí a troca de passes, em vantagem no marcador. O Corinthians troca passes e também em seu campo de defesa. O Vasco passa a subir um pouco mais, né, mais marcação e dificultar a saída de bola da equipe da casa. Mas o Corinthians teve aí a chance de gol aí aos
aos 22 minutos, para a gente falar aqui dos lances, ou melhor dizendo, tendo aí os lances de cada lado, né? Primeiramente do Corinthians com o Watson, né? O Corinthians encontra o espaço na marcação alta do Vasco, lançando para Adson em velocidade pela direita. O jogador disputa em espaço corpo a corpo com o jogador Lucas Piton e chega na frente, finalizando de chapa. O chute, no entanto, saiu fraco para a defesa do Léo Jardim com segurança. Aos 22 e aos 24, a resposta do Vasco com o Figueiredo, né? O Michael é desarmado pelo Figueiredo no campo de defesa. O atacante arrancou em velocidade e viu o Cássio adiantado e arriscou de fora da área. O goleiro corintiano consegue a defesa e evitando o gol de empate, né? Equipe do time do Vasco da Gama tentando conseguir também, além também aos 26 do lance do Buma Rodrigues, que chegou pela direita, né? Arriscando de fora da área, cruzado, o chute passa rente à trave, rente ao gol, né? Defendido pelo Cássio, mas a bola sai para fora. Então, né, as equipes se alternando para tentar conseguir alguns espaços também com o Caetano, né? Do lance do Caetano, o zagueiro que teve a bola bem trabalhada aos 26 pelos homens de meio de campo do Vasco no ataque. O Lucas Piton acionado pela esquerda, avança a linha de fundo, cruza rasteiro na direção do camisa 9 Sebastião Ferreira, e o centroavante dominou, mas perde o tempo no giro, e o zagueiro Caetano aparece para dar o bicão e evitar a finalização. Então, o time do Vasco do Corinthians tentando alternar as ações, né? Mas o time do Corinthians tendo um controle de jogo, né, para conseguir se aproximar mais dos centroavantes. O Vasco tentando sair para os contra-ataques, lógico, a equipe do time do Corinthians, né, tendo nessas situações. O time do Vasco teve umas boas chegadas, inclusive, também, de novo, com o Puma Rodrigues, aos 32, com o Watson tentando um drible no campo de defesa, mas armado. O Vasco consegue um raro espaço na frente da área corintiana. O lateral Puma bateu de chapa com força e a bola sai rente à trave, defendida pelo Cássio. E o time do Vasco tentando procurar de todo jeito, né? E o Corinthians tendo aí nessas situações. E o time do Vasco desperdiçando chances, né? De fazer gol, né? Também mais um erro do Corinthians, porque o time do Vasco tendo aí subindo mais os homens de ataque para tentar pressionar a saída de bola da equipe do Corinthians. E mais uma vez a equipe do Vasco teve essa situação com o Roger Guedes desarmado na frente da área, pede falta e o árbitro mandou seguir. Com espaço, o Vasco arma um contra-ataque em velocidade, né? Com o Figueiredo, o atacante vai até a linha de fundo, dá um passe açucarado para o Plachete, né? Finalizar e de frente para o gol e sem marcação, o meia desperdiça a chance, né, do Cruz Maltino. A melhor chance do Vasco de empatar foi aos 35 minutos do primeiro tempo. Então a equipe do time do Vasco perde essa oportunidade também, com o detalhe bastante importante, a equipe do time do Corinthians tendo aí domínio de partida do primeiro tempo, né? O Corinthians recuperando a bola no meio do campo de defesa, né? Para tentar conseguir trocando passes, né? No final do primeiro tempo, né? A equipe do time do Vasco, né? Com o Corinthians entrando em campo, também o Corinthians, né? Quase fez o gol, inclusive, né? Em que o Corinthians toca curto, né? Em movimento aos 45 entre as linhas de marcação do Vasco. Vai ganhando espaço no campo adversário, a bola chega de pé em pé, né, no pé do jogador Bruno Mendes, pela direita, que cruza na direção do Yuri Alberto, mas a zaga do Vasco afastou, e no rebote do Corinthians, que reconstrói a jogada. Aí o time do Corinthians tocando passe, e aí até o final do primeiro tempo acontecer. Final de jogo do primeiro tempo, o time do Corinthians tendo aí essa possibilidade, né, dentro do jogo. Lógico, teve aí o equilíbrio, né, que tendo essa vantagem, né, principalmente, né, o time do Vasco saiu mais para o ataque, tentando a saída de bola, teve erros, né, erros na saída de bola do time do Corinthians, né, que não foram aproveitadas pela equipe do Vasco, mas a equipe do time do Corinthians soube administrar essa vantagem no final do primeiro tempo, né? Soube administrar essa vantagem no final do primeiro tempo.
E buscando o resultado, o Vasco foi para cima. Voltou em intervalo com 3 substituições, né? E a equipe do Corinthians também teve a substituição, né? Teve no lance também aí o time do Vasco com o Paulinho entrando em campo no lugar do Jair, o Orediano no lugar do Puma Rodrigues e o Gabriel Peck no lugar do Figueiredo. E pelo Corinthians, o Fausto Vera entrou no lugar do Renato Augusto e o Fagner no lugar do Caetano. E o time do Vasco tentou ir para cima, né? Voltou no segundo tempo com postura mais ofensiva. E com o Paulinho estreando na equipe do time do Vasco da Gama, que teve a troca de passes na equipe do time do Vasco, ótima chegada na equipe do time do Vasco. O time chega pela esquerda, volta a bola pelo meio e o Paulinho de bico arriscou a entrada da área e o chute sai por cima e não levando perigo. Essa a primeira chance. E o time do Vasco Corinthians tentando alternâncias, né? Aos 3 para o Vasco, né? Os 3 minutos com o Paulinho, e aos 4, o time do time, né? Com o Vasco da Gama tentando fazer o lance, né? Com o Piton acionando para Praxedes na entrada da área, o meia girou o corpo e bateu cruzado, a bola desviou na zaga e o Fábio Santos chegou com tudo para afastar, né? Para afastar o perigo, né? Deu um bico pro alto, de bico, né? A bola pro alto, mas afastando o perigo, né? E também levando perigo, inclusive, né? Falta a favor para a equipe do Vasco, praticamente do bico na área do Corinthians. O Cruz Maltino tem a chance de levantar a bola na área, né? Até arriscar, né? No lance, né? Mas o Orediano, aos 5, né? Esse foi aos 5 minutos de jogo, né? Na cobrança, o Orediano bateu de chapa, colocado e a bola sai por cima, rente à trave, né? Boa chance da equipe do Vasco da Gama. Então, e teve também de erros, né? Dentro de uma forma no iníciozinho, e que a equipe do Vasco tentando subir de marcação, né? O Corinthians conseguindo sair tocando com velocidade, criando um contra-ataque rápido, né? Com o Roger Guedes aos 6, acionando o Yuri Alberto, né? Na entrada da área, o centroavante girou o corpo e acionou o Juan Oliveira, o meia invadiu a área, ao invés de finalizar frente a frente com o goleiro Léo Jardim, toca para trás e a zaga do Vasco chega com tudo e dá o bicão na bola. Então, a equipe do time do Corinthians tendo a recuperação de bola, né, mas a equipe, né, aos 8 minutos, mas a equipe do Vasco teve a chance de empatar com o Gabriel Peck. O Vasco rouba a bola, aciona o Gabriel Peck pela esquerda e o atacante invade a área e chapela o zagueiro Bruno Mendes, né, mas demora para finalizar. O uruguaio trava o chute, a finalização não saiu, mas a equipe, mais o jogador do Vasco demonstrou muita classe. E aí também teve a chance do lance do Sebastião Ferreira aos 11, com a bola cruzada na direção na marca do pênalti. E o Sebastião Ferreira sobe sozinho para cabeceio e por pouco não empata o jogo, né? A bola tira a tinta na trave defendida pelo goleiro Cássio. E aí teve outra chance com o Gabriel Peck, né? Outra chance com o Gabriel Peck aos 13, né? Com arrancada em velocidade, a bola passada para o jogador, para o Gabriel Peck na entrada da área, e o atacante arriscou, né? E mandando a bola para aqui bancada. Então, a equipe do time do Vasco da Gama tentando conseguir empatar o jogo, né? A gente está falando sobre isso, porque teve 3 alterações, né? E que principalmente aí, porque além da pressão da equipe do time do Vasco, teve um espaço que a gente está falando aqui, teve um espaço, inclusive, daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre isso, né? Vamos falar aqui, né? Porque teve esse espaço aos 15, além dessa pressão do Vasco, a equipe do Corinthians fez o gol, né? Que o Vasco errou o passe aos 15 no meio de campo e o Corinthians saiu em velocidade, né? No contra-ataque, o Juan Oliveira avançou, passou para o Roger Guedes, que encontra o Yuri Alberto na entrada da área e o centroavante dominou, gira o corpo e enche o pé para fazer o gol da equipe corintiana. Ainda bateu na trave e entrou, ainda no travessão ainda, né? Bateu no travessão ainda, antes de entrar, aos 15 minutos. E aí teve mais substituições, com o Matheus Bidu entrando no lugar do Fábio Santos, e o Matheus Araújo no lugar do Juan, e no Vasco, o Carabarral no lugar do Praxedes, né? E tendo aí o lance pelo placar de 2-0, a equipe do Corinthians tendo o gol pelo placar de 2-0, mesmo com a
com a desvantagem, com essa desvantagem, o time do Vasco tentando pressionar a equipe do time do Corinthians. Manteve esse ritmo, tentando buscar o gol, né, com o Gabriel Peck, inclusive, que é muito mais acionado na partida, que teve a excelente escapada, né, pela esquerda, né, avançando em velocidade, e invadiu a área na defesa do Corinthians e bateu de bico na área. A bola bate na rede pelo lado de fora, né? Então, teve essa situação. Outra vez, o time do Vasco tentando pressionar com o Carabarral, né? Matheus Bidu tenta driblar no campo de defesa, desarmado pelo Carabarral, que emenda no chute, a bola sai por cima, mas leva perigo ao gol de Cássio, né? E aí, teve outra vez a pressão do Vasco, continuando a pressão aos 21 minutos, foi aos 19 com o Carabarral, aos 21 o Cruz Maltino se lançou todo para o ataque, né, pressionando aí, o zagueiro Miranda conseguiu um bom cabeceio, mas o Cássio fez uma boa defesa em 2 tempos, né, e aí teve aí o gol do Vasco, né, com toda a pressão aí tentando chegar ao gol, né, e encontrou com o Gabriel Peck, inclusive aos 24, né, o Herediano recebeu a bola no círculo central, girou o corpo, passa por 2 marcadores e toca na medida para o Gabriel Peck invadir a área, driblando o Cássio e mandando para o fundo da rede, né? Gol do time do Vasco, mas 2 minutos depois teve pênalti, né? Teve pênalti para o Corinthians, né? Teve pênalti para a equipe paulista, né? Para o Corinthians, né? O Yuri Alberto finalizou, a bola bate na mão do Paulinho e o árbitro marcou pênalti, né? Pela infelicidade, né? E aí o Roger Guedes, na cobrança, calmo, isso foi aos 26 minutos, foi a marcação de pênalti. Aos 27, o jogador Roger Guedes cobrou, né, a altura, né, deslocando o goleiro Léo Jardim, o terceiro gol do Corinthians, né? E aí a equipe do Vasco tomou aí o terceiro gol, né, que estava prestes a reagir o jogo, né? Dessa forma que está acontecendo, pela pressão que teve aí. Então, a equipe do Corinthians, o time do Vasco tentando fazer alguma coisa, com o Herediano, que avançou para a direita, aos 29, chamando o marcador para lançar e cruzar na área do Corinthians, e a bola pinga na pequena área e sai pela linha de fundo, mas levou muito perigo, inclusive, né? Outros lances, né? Que teve aí a substituição aí, o Paulo Henrique entrou no lugar do Miranda, e aí também teve o Guilherme Biro entrando no lugar do jogador Adson na equipe. Então, o time do Vasco seguindo no ataque para tentar fazer o gol e principalmente indo para o ataque, inclusive o time do Vasco aos 35, tentando diminuir com o Herediano na base, na tensão, né, para tentar diminuir, né, o meia chuta forte fora da área e o goleiro Cássio se esticando e o Cássio se esticou para mandar essa bola, se esticando para fazer defesa, né, para fazer grande defesa. O jogador Cássio se esticando todo para fazer a defesa no chute do Herediano. Aos 35, aos 36 minutos, de novo com o Carabarral no lance pela direita. A zaga do Corinthians não afasta. O argentino dá uma espécie de voadora na bola que sai por cima do gol do Corinthians. Pressão da equipe do time do Vasco da Gama dos minutos finais, né? Que também com o Herediano de novo, sem muito perigo. No lance que o Vasco chegou pela esquerda de novo, a bola é cruzada na direção do Herediano, que estica todo e consegue cabecear, mas manda para fora, né? E outro lance do Cássio, né? Que defendeu o lance com tranquilidade na bola cruzada aos 42 minutos, né? E tendo aí o time do Corinthians trocando passes, tentando administrar o jogo, tentando segurar a partida para conseguir ter o resultado também. Teve chances, né? Chances, né, da equipe do time do time do Corinthians, né? Tentando deixar o tempo passar para tentar conseguir segurar o resultado. E a equipe do Corinthians teve a chance do quarto gol com boa chegada pelo meio, né? E a bola é finalizada e travada no rebote. Fausto Vera chega com tudo e bate dentro da área, mas o Paulo Henrique, lateral direito da equipe do time do Vasco, tirou, se jogando no lance, evitando que seria o quarto gol do Corinthians, né? Então, aos 46 minutos de jogo, também o Carabarral, aos 48, né, joga a bola na segunda trave, mas o Gil ganha no alto e afastando o perigo de bola, né, no final de partida, inclusive, né, tendo aí com muita emoção, inclusive, nesse final de jogo, e terminou a partida. E o time do Vasco perdeu muitas oportunidades, né, nesse jogo, que teve aí os 56%
de posse de bola para o Corinthians contra 44% do Vasco em posse de bola, 12-11 para a equipe do time do Corinthians em faltas, finalizações 23-12 para o Vasco, 6-5 em chute no gol para a equipe corintiana. Então, esse detalhe, né, o time do Vasco é o penúltimo colocado na competição, inclusive, e que a equipe do Vasco está numa situação terrível no Campeonato Brasileiro, precisa se recuperar contra o Grêmio na próxima semana dentro de São Januário, para conseguir a vitória, né? O jogo que precisa, né? É uma de extrema importância para conseguir a vitória, né? 4 horas da tarde em São Januário, né? Em casa, né? E o Corinthians vai jogar contra o Newell's nesta terça pela Sul-Americana, né? Pela Sul-Americana, inclusive, no jogo que vai acontecer lá na Arena Corinthians, né? O jogo que vai acontecer às 9h30 da noite, o jogo entre Corinthians e Newell's Old Boys às 9h30 da noite, certo? Então, o time do Vasco é o último colocado, o Corinthians 14º colocado, né? O time do Corinthians pelo Brasileiro joga na próxima semana, no sábado às 18h30 em Porto Alegre contra o Internacional, certo? Gente, muito obrigado pela sua companhia de sempre, mais um pós-jogo aqui no Conversa de Torcedor. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho, e também ativando o sininho, tá, pessoal? Ativando o sininho para você receber os nossos vídeos em tempo real, correto? Ativando o sininho de notificações, que é muito importante para você acompanhar em tempo real os nossos vídeos, tá bom, pessoal? E também acompanhando pelo Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. Facebook, Instagram, @Conversa de Torcedor. E também não esqueça, aqui no nosso canal de YouTube, terças e quintas, às 18 horas, o Conversa de Torcedor Notícias, e também o nosso Conversa de Torcedor ao vivo, aos sábados, às 11 da manhã, pela nossa rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela Dial 98.7 FM, pelo site radionsc.com, também pela Rádio Net, também pelo canal de YouTube ao vivo, aqui no Conversa de Torcedor, tá bom? Gente, amiga, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo no pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.